Salve agraristas que acompanham o projeto Direito Agrário Levado a Sério. Estamos hoje gravando nosso terceiro vídeo, terceiro episódio do projeto, que você bem sabe, é um projeto dos portais direitoagrario.com e agrolei.com. Na última vez que gravamos o segundo episódio, falamos sobre o ciclo do agrarismo, os ciclos do agrarismo. E lá naquele episódio comentamos um texto do professor Albenir que fala sobre aquilo que nós esperamos de um especialista em direito agrário, aqueles conceitos básicos que todo profissional do direito agrário deve dominar. E hoje nós vamos falar sobre dois deles, sobre os conceitos de atividade agrária e imóvel agrário. Hoje, diferentemente das outras vezes que nós estamos um pouco mais perto, eu estou aqui no estado de Roraima, estou em Boa Vista, capital do estado de Roraima. O professor Albenir está conosco diretamente de Porto Alegre. Como é que está, professor? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Uma alegria hoje falar sobre o nosso terceiro episódio do Direito Agrário Levado a Sério, que tem como tema atividade agrária como objeto do direito agrário. Como a gente já tinha comentado, eu acho, em outra oportunidade, é a partir da noção de atividade agrária que a gente tem a delimitação da incidência das normas de direito agrário, dado a característica dele de autonomia. Então, às vezes, sempre fica uma dúvida, porque quando a gente fala de atividade agrária, a gente fala de uma atividade econômica. E existem outras atividades econômicas, por exemplo, a comercialização e a industrialização, que às vezes paira uma dúvida até onde vai o alcance das normas do direito agrário. No caso, então, nós vamos começar definindo o que vem a ser atividade agrária. Bom, a atividade agrária, que é o objeto principal de estudo do direito agrário, ela trata de uma atividade econômica, que ela tem, por óbvio, ser explorada de forma profissional e organizada, aí ressaltando a importância da gestão de quem explora. Todo mundo fala que a grande revolução atual do agronegócio no Brasil vai se dar com o choque de gestão por parte dos produtores rurais, das agroindústrias e tudo mais. Então, isso vem a reforçar, no caso, o caráter profissional e organizado dos produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E essa atividade agrária se realiza no meio físico, que é o imóvel agrário. O imóvel agrário, vocês bem sabem, é a parte produtiva. Ele tem suas delimitações territoriais, certo? E mais adiante a gente vai ver, inclusive, o conceito de imóvel agrário, que ele é fundamental para quem estuda o direito agrário e se dedica a essa compreensão jurídica do agronegócio. Essa produção da atividade agrária, ela vai ser voltada justamente para a produção de alimentos e matérias-primas de origem animal e vegetal, além também abrangendo em determinados momentos, previsões legais, o processamento e a comercialização. O principal traço distintivo da atividade agrária das demais atividades, sejam elas as comerciais ou as industriais, diz respeito ao chamado sujeição ao ciclo biológico ou agrobiológico, que traz riscos correlatos a essa atividade agrária, aquilo que o professor Carroça chamou de agrariedade. Na verdade, professor Tormo, eu gostaria de mostrar aqui, ó, que todo esse debate teórico acerca de quais seriam os limites do direito agrário começou primeiro na Argentina. Então, eu tenho aqui uma das obras históricas que começaram, que foi o professor Rodolfo Carreira, o qual trouxe pela primeira vez o conceito de teoria agrobiológica. Logo após, o outro argentino, Antonino Vivan, certo? Foi outro professor que desenvolveu, inclusive, alguns critérios socioeconômicos para distinguir a atividade agrária das demais. Então, ele trouxe 6 critérios. Vou falar bem rapidinho aqui: critério de necessidade, prevalência, autonomia, ruralidade e acessoriedade. Esses critérios vão estar lá num texto que a gente colocou no material disponível referente a esse vídeo. Para quem quiser aprofundar, procure lá o texto do professor Fernando Sodero sobre a atividade agrária. Por fim, o grande teórico do direito agrário, professor Antônio Carroça, da Universidade de Pisa, na Itália, Universidade
na verdade o Centro Universitário Sant'Anna, na Itália, escreveu esse livro chamado Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario, no qual ele desenvolve o chamado conceito da agrariedade. Lembrando que a agrariedade, que é a característica moderna do direito agrário, ela ressalta justamente essa sujeição aos riscos agrobiológicos como principais elementos característicos da atividade agrária. Ele é um conceito que ele acaba que ele não pertence ao direito, mas sim vai acabar pertencendo à biologia. A gente pode observar aí nesse quadro explicativo que o professor Torma acabou de colocar para nós, a comparativa entre os riscos da atividade agrária com relação às demais atividades. No primeiro quadrinho, a gente tem os riscos que são comuns a todos os empreendimentos econômicos, seja ela mercado, custos de produção, variação de câmbio quando tem importação e exportação, ou seja, aqueles riscos comuns para qualquer um que vai ter uma atividade empresarial, seja ela desde a abertura de um bar, uma indústria metal-mecânica, e esses riscos eles vão ser presentes também na atividade agrária, onde basicamente o principal fator aqui a ser observado para o sucesso do empreendimento é a gestão. Só que diferentemente dessas outras atividades econômicas, a atividade agrária tem um plus, que seria justamente os riscos advindos do processo agrobiológico, que seriam a sujeição de atividades aos riscos produtivos, ao clima, a eventual ameaça de doenças e pragas, problemas de germinação, etc. É aquele ponto que a gente referiu com base na teoria do professor Carrozza, que diz respeito justamente às questões que não pertencem exclusivamente ao direito, mas a parte climática, a parte da biologia. Inclusive, vou aproveitar, vou questionar o professor Torma, já que ele é um dos maiores especialistas do Brasil no que se refere à parte de crédito rural, que justamente fale um pouco sobre os riscos agrobiológicos nos contratos de crédito rural. Justamente, professor Albenir, essa questão do risco agrobiológico, nós vemos uma aplicação prática desse conceito quando a gente fala em contratos de crédito rural. No crédito rural, o advogado que trabalha um pouco já no agrarismo já deve ter percebido, existem regramentos específicos para situações onde o produtor se torna inadimplente em relação ao seu crédito, ou seja, situações onde o risco agrobiológico se manifestou. Vamos pensar na hipótese do produtor ter tido uma frustração de safras por uma seca prolongada, por exemplo, uma estiagem muito prolongada. Quando eu estou falando num contrato de crédito rural, é perfeitamente possível que o produtor se utilize do manual do crédito rural e prorrogue esta conta com encargos idênticos aos originariamente contratados na sua cédula e pelo período que for necessário dentro da análise da sua produção, da sua atividade agrária, como é que a sua própria produtividade vai possibilitar o pagamento desta conta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma proteção ao produtor rural, porque o legislador entende, sim, que ele está sujeito a esse duplo grau de risco, né? Ele está sujeito ao risco agrobiológico, muito diferentemente de uma outra atividade empresarial, como uma indústria, um comércio, que as implicações desse negócio dar certo ou não dependem basicamente da gestão do empresário, né? Por melhor que seja a gestão do produtor rural, existem situações que ele não tem controle, e é estas situações que não tem controle que se caracterizam exatamente este risco agrobiológico que a legislação do crédito rural protege. Um pequeno detalhe que eu sempre faço questão de destacar, principalmente em sala de aula, é muito diferente o mundo do crédito rural do mundo do financiamento privado. No financiamento privado eu não tenho esses benefícios ao produtor rural, porque ele é um crédito onde há pouca interferência estatal. Agora, no crédito rural, onde há uma forte interferência estatal, aí sim existe toda essa proteção ao produtor rural. Professor, Estatuto da Terra e legislação relativa, o que traz para nos esclarecer um pouco mais esse conceito de atividade agrária?
É bem interessante o fato que o Estatuto da Terra não chegou a trazer um conceito específico de atividade agrária, ou atividade rural, ou até atividade agrícola, conforme variações que possam ocorrer nos textos legais, ou até mesmo na questão da doutrina. Importante salientar que existe alguma previsão específica sobre atividade agrária na Lei da Política Agrícola, Lei 8171 de 1991, certo? E também algo que eu não havia comentado antes, mas uma característica principal da atividade agrária é que ela deve ser uma atividade lícita, ou seja, tem que ter justamente o seu objeto em conformidade com a legislação. Por isso que alguns países podem sofrer alguma variação do que é tido como atividade agrária ou não. Vou dar um simples exemplo, a questão do vinho. O vinho do Brasil, se for vinho, produção de vinhos finos, ela, por força legal, essa produção ela é considerada industrial. Tanto é que paga-se o IPI, exceto na atual legislação do vinho colonial, que daí entra no conceito de agroindustrialização agrária, onde esse vinho vai ser considerado como atividade agrária. E o outro exemplo para ilustrar seria a pesca e a aquicultura, que por força legal a aquicultura sempre vai ser considerada atividade agrária. Tanto que a própria lei da política agrícola traz a previsão de crédito rural para fins de atividades pesqueiras. E o professor Torma colocou aí, havia colocado na tela ali, outra desdobramento muito importante quando a gente fala em atividade agrária, que é justamente a questão que ela está associada à noção de imóvel agrário. O imóvel agrário, definição prevista lá no artigo 4º do Estatuto da Terra, denomina o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária, agroindustrial, certo? É uma definição que está um pouquinho ultrapassada, ela merece uma atualização. Primeiro, para começar a dizer que tinha aquela noção de prédio rústico como sendo algo arcaico, algo isolado, distante, e hoje a gente vê que no atual cenário do agronegócio brasileiro, a gente tem alguns dos imóveis agrários com a mais alta tecnologia existente hoje no mundo, seja na parte genética de implementos agrícolas, de técnicas agrícolas. Então, o agro brasileiro ele convive, inclusive, situações mais arcaicas com aquela que existe de mais moderno em termos de tecnologia. Mas o mais importante dessa definição é o chamado critério da destinação. A característica do imóvel agrário é justamente a exploração da atividade agrária. Então, onde é que eu verifico isso na prática? Por exemplo, a questão envolvendo, por exemplo, chácaras de recreação, que a gente trouxe o exemplo ali. Chácaras de recreação, qual é a legislação aplicável a essa, se um dia eu for fazer um contrato para ter a cessão do uso temporário desse imóvel? Bom, como o fim dele é recreativo, não tem essa finalidade de exploração da atividade agrária, logo vai ser regido pela lei de locações, vai ser um contrato de locação urbana. Então, assim, não é o fato de existir um determinado imóvel simplesmente por estar na zona rural que ele vai ser um imóvel agrário. Outro exemplo muito importante, professor Torma, diz respeito à parte tributária. Por exemplo, naqueles imóveis agrários localizados no interior das chamadas zonas urbanas, paga-se ITR ou paga-se IPTU? Lembrando que IPTU é um tributo muito mais caro do que o ITR. Então, inclusive, está aí na tela a menção que vai estar no nosso material, lá um linkzinho de um último julgado em série de ritos recursos repetitivos pelo STJ, que salientou de uma vez por todas essa questão, assim, colocando um fim nessa questão, adotando justamente o critério da destinação. Lembrando que não importa a localização do imóvel, mas sim a sua destinação. Aí entra mais uma vez na prática a importância do advogado estar atento ao conceito de imóvel agrário, ao conceito de atividade agrária e fazer prova justamente que aquele imóvel
localizado em área urbana, ele tem justamente uma exploração da atividade agrária. E a partir de então ele pode exigir justamente que o tributo a ser recolhido seja o ITR, não o IPTU. Uhum. Penso que seja muito comum esse equívoco no conceito do imóvel agrário, e vejo na prática muita confusão em relação a isso, porque a própria má redação, ou a antiga redação do Estatuto da Terra, dá a entender que o imóvel agrário seria aquele imóvel que está na zona rural. Na verdade, o critério de localização não é relevante como a destinação do imóvel. Então, me parece que seja esse o objeto, o sumo aqui da matéria que nós estamos comentando. É importante que o agrarista perceba que quando nós estamos denominando, nós estamos falando de imóvel agrário, o mais relevante para se conceituá-lo é a sua destinação e não necessariamente a sua localização. Daí essas questões tributárias que o professor Albenir comentou, e muito importante também essa percepção, esse conhecimento adequado da técnica quando nós vamos falar dos contratos, não é, professor? Na verdade, já vimos casos, não são raros, de se utilizar inadequadamente o contrato de arrendamento quando o imóvel, no que pese esteja na zona rural, não é destinado à atividade agrária. Pode ser um imóvel destinado à recreação, um imóvel destinado a um balneário, por exemplo, um campo de futebol, uma coisa assim. Não é porque ele está na zona rural que ele vai ser um imóvel agrário. Também, da mesma forma, não é porque o imóvel seja urbano que ele não vai ser considerado, para todos os fins, um imóvel agrário. E outro ponto importantíssimo, aí eu peço que coloque daí o último slide aí, é que o imóvel agrário, ele é, por consequência da exploração da atividade agrária, ele é, por natureza, uma unidade econômica produtiva. E daí eu faço questão de salientar esse quadro justamente para quebrar um pouco com aquela dicotomia sobre exigências, aquela interpretação da proteção do meio ambiente quando diz respeito aos imóveis agrários. Por quê? Porque o imóvel agrário ela é uma unidade produtiva econômica, ele tem previsão específica de uma função ambiental da propriedade rural, previsto lá com base constitucional no artigo 186, inciso 2º da Constituição, além do Estatuto da Terra e da própria Lei 6929 de 1993, onde ela traz o conceito de meio ambiente agrário. E ele é diferente, por exemplo, a interpretação que tem que ser dada justamente numa unidade de conservação onde o fim é ecológico. Então, mais uma vez lembrando, na zona rural a gente pode ter imóveis classificados como agrários, a gente pode ter imóveis que seriam caracterizados como urbano para fins de contratos, assim como tem áreas militares, tem também as unidades de conservação. E um grande erro está justamente na confusão de exigências ambientais para os imóveis agrários quando existe, no caso, uma regulamentação específica pela legislação agrária. Então, mais uma vez, a importância de conhecer o conceito de atividade agrária, compreender bem a exploração da atividade agrária e o conceito de imóvel agrário. Outro ponto bem interessante que faltou mencionar aqui, já caminhando para o final, é justamente esses critérios hoje trazidos até mesmo pelo professor Carroça com relação à distinção da atividade agrária com as demais atividades comerciais e industriais, especialmente no momento em que fala-se de startups do agro, voltadas para a alimentação e tudo mais, carne do futuro e coisa e tal. Bom, sempre, pela teoria da agrariedade, sempre que tiver um vínculo com a produção, havendo essa sujeição da atividade agrária, a incidência vai ser normas agrárias. Caso contrário, não vai ser, pode ser uma atividade comercial ou até mesmo uma atividade de natureza industrial. Então, essa dependência com o ciclo agrobiológico é o que faz toda a diferença. Então, até a gente trouxe, vou listar alguns exemplos aqui, por exemplo, criação de animais de estimação. Se não tiver o fito de lucro, não vai ser agrário. Então, a atividade agrária sempre tem que ter esse caráter lícito, essa organização profissional e a finalidade de lucro. Por exemplo, e aí depende do tipo de produção de origem animal ou vegetal, é indiferente, por exemplo,
uma criação de cobras para fins de extração do soro antiofídico. Se ele tiver uma organização profissional e tudo mais, vai ser atividade agrária. Assim também a atividade de floricultura, produção de flores, inclusive tem cidades do Brasil que são expoentes, exemplo da cidade de Olambra, em São Paulo, que tem toda uma especialização para a produção de flores, né? Mas a produção de flor, por exemplo, que é a atividade agrária, não se confunde com a jardinagem, que daí sim é uma prestação de serviço, entraria no conceito que a doutrina toma como atividade comercial. Professor, e a criação de cavalos para fins recreativos? Ela se assemelha bastante com a criação de bovinos, de gado de corte, enfim. É atividade agrária ou não é? Dependendo da situação prática, sim. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a criação do cavalo crioulo, em São Paulo tem aqueles núcleos de criadores do manga larga machador, né? Então, conforme se tiver uma produção profissional organizada para fins de reprodução e venda desses animais, com certeza vai ser atividade agrária. Agora é diferente de eu ter só um único cavalo para meus fins ali de recreação, aí não seria atividade agrária, né? Por quê? Porque falta justamente essa organização profissional da atividade. Aí entra uma questão bem importante, por exemplo, o que o profissional do direito vai fazer quando tiver dúvida prática a respeito disso. Bom, aí tem que juntar aqueles elementos, aí estudar justamente esse material que a gente deixou ali sobre critérios para distinção da atividade agrária dos demais, fazer provas e, se for o caso, até mesmo uma ação declaratória justamente para que obtenha-se uma sentença declarando que determinada atividade ou é agrária ou não é atividade agrária. Isso aí depende qual é a situação que vai usar, por exemplo, uma situação para obtenção de um crédito mais barato ou com uma situação tributária, que nem a gente falou naquela relação do IPTU com o ITR, então depende muito da circunstância e qual é o que está posto no caso concreto. Perfeito. Penso que isso tem muita relevância, principalmente dentro das linhas do Pronaf, que são linhas destinadas à agricultura familiar e que pode chegar a situações práticas onde se há essa dúvida, né? O vinho colonial é um exemplo muito interessante sobre isso, né? Porque o produtor, se a produção do vinho colonial configura a atividade agrária, então esse produtor pode ter acesso a linhas do Pronaf que vão facilitar muito a sua vida, desde a produção, a comercialização, a agroindústria, agora que nós temos as linhas de crédito destinadas à agroindústria, que é um segmento que o governo pretende investir, por isso que abriu, não faz muito tempo, essa possibilidade do crédito rural na agroindústria, que entende-se que essa é uma forma de agregar valor à produção e certamente ela é um mecanismo de beneficiamento ao produtor rural. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo, penso que o debate foi bem bacana, agradeço já antecipadamente, agradeço ao professor Albenir pelas explicações. Professor, vamos deixar material para o pessoal seguir esse estudo de hoje? Vamos deixar material. Abaixo aqui da descrição do nosso vídeo, aqui no canal do YouTube, você vai encontrar o link onde vai levar lá para a página onde tem uma síntese daquilo que foi falado, dos conceitos, certo? E abaixo uma lista de materiais para que quem tiver interessado em estudar o direito agrário, a gente colocou ali uma série de artigos, a começar um sobre solo e atividade agrária, onde fala justamente desse vínculo da atividade agrária com o processo agrobiológico, com a natureza, certo? Com a necessidade de preservação do meio ambiente. Outros materiais que falam da importância da atividade agrária para a economia dos municípios brasileiros, além do tão falado artigo do professor Fernando Pereira Sodero, o nosso grande agrarista brasileiro, o grande jurista por trás do Estatuto da Terra, certo? Que é uma leitura indispensável para quem quer estudar o direito agrário. E daí eu coloquei outros artigos ali também disponibilizado, um sobre a pesca e a aquicultura, outro do professor Lucas Abreu Barroso, tratando da atividade, demonstrando a atividade agrária como um eixo principal do próprio conceito de direito agrário no Brasil, e para finalizar um estudo sobre a função ambiental da propriedade rural no Brasil, justamente para conhecer esses detalhes
da proteção do meio ambiente dentro dos imóveis agrários. Perfeito, então, professor. A gente agradece a quem nos acompanhou até o final. Lembrando sempre que a gente sempre pede aí para os amigos que estejam acompanhando nosso vídeo que se inscreva no canal Direito Agrário Levado a Sério, que é uma forma gratuita e muito produtiva de se estudar direito agrário. Também acompanhe nossos portais, o direitoagrario.com, o agrolei.com e o site da UBAL, a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Então, fica ligado que com frequência tem vídeo novo chegando aí. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.